Olá, muito bem, chegamos aqui de volta. É isso, nós estamos chegando na metade da conversa, chegando nesse lugar lindo que é esse arcano, o arcano que sempre traz um anjo e uma fera, ou uma figura feminina e uma fera, né? Sempre trazendo essa dualidade do que seja a nossa porção angélica, a nossa porção luciférica, o que é esse ser dual que somos nós, metade anjo, né, metade fera. E aí trouxemos, então, o mito de Hércules versus o leão de Nemeia, o leão que era considerado invencível, uma fera maior do que todas as outras. E isso é trazido com maestria no tarô mitológico da Liz Green, né, já que ela vai fazer todo um caminho, todo o encaminhamento dentro dos mitos com o tarô. Mas se a gente olhar a força lá no passado do Marselha, né, está perfeitamente bem colocado, né, Gil? Sim. Então, dentro dessa figura mítica, né, de duas potências, de dois gigantes, inclusive Hércules nunca mais vai deixar de portar a pele do leão de Nemeia sobre o seu dorso, né? Ele vai usar como uma pele protetora, como sendo uma das suas prendas de força, né? Além Era do o que, nos escudo, 12 né? trabalhos de Hércules, a gente tem a apresentação já voltada para a astrologia, não é voltada pelo tarô, né? É um trabalho lindo da Alice Bailey e que vale super a pena para quem tiver aí com um tempinho para uma leitura bacana. Eu falo que esse arcano é dono desse filme, que esse filme é dono desse arcano. Em que modalidade? Na modalidade filme, na modalidade desenho, na modalidade seriado Netflix, a Bela e a Fera são as faces que a gente precisa harmonizar dentro do nosso próprio lugar. Né, Gilmora? Perfeito. Na verdade, né, é uma dualidade. A gente tem dentro da gente essa bela e essa fera, né? E cabe a gente domar, né? Não precisa de força. É a mente, né? É o coração, é se colocar perante essas duas gravuras. Interessante que na imagem ela está ali bela, né? E na imagem do espelho são várias faces, né, da bela, né? Então é meio que uma figura da fera, né? A fera em frente à bela. Então, essa é uma harmonização onde, de novo, a rosa aqui simbolizando o amor verdadeiro, né? Simbolizando o caminho do meio, o caminho que pode fazer com que essa bela e essa fera se incluam mutuamente, né? Através da amorosidade. Sentimentos são fáceis de mudar, mesmo entre quem não vê que alguém pode ser seu par. Basta um olhar que o outro não espera para assustar e até perturbar, mesmo a bela e a fera. Sentimento assim sempre é uma surpresa. Quando ele vem, nada o detém. É uma chama acesa. E numa estação como a primavera, sentimentos são como uma canção para a bela e a fera. Sentimentos são como uma canção para a bela e a fera. Tan, tan, tan. E dá para cantar isso, né, em múltiplas versões, gente, porque é do bem. Mas tem um outro filme que traz uma presença muito forte dessa coisa da besta, do animal, da fera, e daquilo que é a inteligência, a bela e o angélico, ou a inteligência. Um filme lindo, e aí eu vou falar do filme e vou falar do seriado. O filme se chamou A Bússola de Ouro. Ele não teve o impacto que se esperava e, por isso mesmo, ele não vai ser continuado. Mas A Bússola de Ouro é uma tentativa de juntar, né, tudo o que estava no seriado, que ainda está na Netflix, que se chama The Dark Materials, ou O Material Negro,
ou a massa negra, ou o pó. Então, assim, eu super recomendo, porque ele está lá, tem legenda, e dá para entender a história da Bússola de Ouro, dá para entender esse trâmite entre as duas forças, entre os dois mundos, o mundo da Bela e o mundo da Fera, o mundo dos humanos sem seus daemons e o mundo dos humanos com os seus daemons. Daemons, enquanto uma linguagem dos demônios, é uma tradução imprópria, né? Porque, na verdade, significariam os nossos totens animais, aqueles que nos protegeriam. Muito interessante, vale a pena, não é igual ao que está na Bússola de Ouro como filme, mas a Bússola de Ouro como filme é exatamente um resumão de todo um seriado bacanérrimo? Vale a pena, então, a Bússola de Ouro e The Dark Materials na Netflix. Viva sua vida com uma bússola, não com um relógio. Né? E a aventura é uma coisa que a Carta da Força também suscita, também faz uma proposta, também diz que vale a pena a gente fazer essa harmonização, né, entre o lado mais forte da gente e o lado mais... E aí tem essa música do Skank, que é linda, né? Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou para trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo, só para saber o que você achou dos versos que eu fiz, e ainda espero resposta. Eu aproveitei a imagem do nó, né, que é o nó do marinheiro, que é um nó tão bem dado para ser desfeito. Achei que tinha muito a ver também com toda essa nossa fala, com a nossa história da força. A força traz o símbolo da lemniscata igualzinho o símbolo do topo do chapéu, né, que está na força, também está no topo do chapéu do mago. Então, ainda é uma carta de horizontalidade, ainda é uma carta falando do nosso caminhar no tempo da Terra, de todas essas coisas que fazem parte da gente, e como tudo está inosado, e a gente precisa desinosar, né, com paciência, mas principalmente com amorosidade, né, com valentia, com vontade de vencer. E aí vem um filmezinho lindo da Pixar de novo, né, que é Valente, dando esse lugar de cabelos ruivos para uma princesa do norte, para defender a sua casa, a sua família, e que acaba, na sua rebeldia, tendo que defender, sobretudo, a sua mamãe. E aí a gente traz essa figura linda, que ficou muito legal isso aqui, Gil, ficou uma graça, né? E, claro, na força, eu consigo entender que aquilo que são os meus 3 chakras de baixo e os 3 de cima são parte de uma coisa só, né? E aí entra nesse lugar de amor ao diferente, de amor àquilo que às vezes parece que não dá para amar. E super entra bem aquela música que todos nós conhecemos tanto, né? Amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção. O que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier, seja o que vier, venha o que vier, venha o que vier. Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Então, que Interessante eu que o possa nome da encontrar, né? princesa era Mérida, né? E a princesa Mérida, Mérida significa valente. Então o nome dela já simbolizava mesmo o título do filme e da história. Uma menina valente. E aí, claro, na Bela e na Fera, a gente tem o espírito da liberdade, a vontade de liberdade, de correr solto, né? De também poder abrir as nossas largas corridas e, enfim, abrir o nosso espírito. Aí vem Spirit, né? Que é um desenho lindo, né? Que super vale a pena, uma sessão da tarde deliciosa, pipoca e friozinho também está valendo.
para estar falando dessa presença que também vai estar presente na força, na Pocahontas, né? Aí com a música já da Daniela Mercury e do João Secada, e aí já trazendo o espírito de liberdade e a dualidade da própria Pocahontas entre uma pessoa ligada à natureza, né, ligada ao selvagem, e ao mesmo tempo com uma grande sabedoria e virtude da simplicidade. Se eu não te encontrasse nem sentisse esse amor, eu jamais iria supor que a vida é o maior bem. Se eu jamais te visse, desde o dia em que eu vim, não veria que você é o que faltava em mim. Onde há tanta falsidade e terror no ar, eu só vejo a verdade ao olhar o seu olhar. Quero agradecer-te. É lindo, né? é lindo, esse é um É dueto lindo. bem bonito, né? Que é isso, agradecer-te por você A estar cena aí. dos dois colocando a mão, né? Ele a civilização, ela a selva, né? A fera dentro, né? Esse A espírito simplicidade selvagem, ligada né? àquilo que é a E ali natureza, aquelas né? duas mãos, né? Se Isso. unindo E como ele uma a só. complexidade daquilo que é a civilização. Exato. Um filme ficção bem bacana, bem gostoso, cheio de ação, cheio de emoção também, né? Que é Júpiter Ascending, ou só Júpiter, que é bem, né, a ascensão de Júpiter, que é esse filminho bacana para falar também de uma questão da fera e de uma questão da bela, né? De como uma figura tão bela possa ser tão forte, tão guerreira, tão intensa, tão cheia de voluntariedade, que defenda o seu lugar. E, claro, a gente não poderia deixar de falar da Mulher Maravilha no seu desenho, depois na sua versão atualíssima, linda, velho filme, novo filme, né? Não, Gil? Lindo, lindo. Que é uma belíssima presença, né, desse lugar da bela e da fera, da força em cada um de nós, mas, sobretudo, nesse corpo, nessa estrutura de mulher. Opa, voltando, é com você. Mulher Maravilha, Zé Neto e Cristiano, Gil. Te dou uma... Tem um pinguinho de gente correndo na sala, com o sorriso banguela, não quero mais nada. Sabe aquele amor que multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém e, melhor ainda, ter ao lado a Mulher Maravilha. Não é isso, mas foi o que Ah, deu mas para está fazer. lindo, está maravilhoso. Né? Afinal Quem de não quer contas, ter, né, uma pessoa a ao seu gente é lado que cantor de tenha esse chuveiro, espírito, né? né? Eu, Ai, pelo ai. menos, hoje me considero apenas cantora de chuveiro. Né? É. Então, querendo ou não, é de sentir o que é Quem canta, os bacana seus na males letra. espanta. Isso mesmo, quem canta É. seus males espanta. E aí, falando também dessa presença entre o que é humano, né, e o que é fera, o que é civilizado e o que é natural. Tarzan, seja na sua modalidade desenho, seja na sua modalidade filme, né, ele vai trazer essa presença bonita desses dois lugares. O lugar do homem natural na selva, agora invertido de lugar da Pocahontas, e ela, então, a figura científica, a filha do grande cientista, aquela que sabe tudo. E aí me veio que aqui cabe muito a música do nosso querido Chico Buarque com a Nara Leão, que é João e Maria. Né? Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões, guardava o meu bodoque e ensaiava o rock para as matinês. Ah, agora eu era o rei, era o bedel e também juiz, e pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz coroar, era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país. Bem bonita a figura angélica que sempre está na carta.
Aí a gente tem The Legend of Tarzan, o filme, aí com uma presença muito forte, né, desse lugar da fera e da bela, e de novo, dos grandes movimentos internos que a gente tem de fúria, de raiva, de pertencimento, né, de lealdade. Na visão desse filme, né, a criança que é criada na selva por animais, né, então ela se humaniza como selvagem. Mais na frente a gente vai falar de uma outra situação que é um contraponto desse filme. A canção do Ed Mota fala mais ou menos assim: não tenha medo, pare de chorar, me dê a mão, venha cá, vou proteger-te de todo o mal, não há razão para chorar. Mais ou menos por aí. Beleza. Então, dentro de cenas muito boas, né? Computação gráfica é um troço, né, gente? Faz cada imagem ficar incrível. Então, a gente tem mais uma mistura de humano e de animalidade. A Beleza Negra também traz uma história intensa, envolvente, emocionante entre a moça e entre esse belíssimo corcel negro. Uma história baseada em fatos reais. E aí a gente pode estar trazendo nesse equilíbrio, né, nessa busca, inclusive, desse equilíbrio entre a bela e a fera, a esperança do equilibrista, que sabe que o show de todo artista tem que continuar. O Bêbado Equilibrista, da nossa querida Elis, né? E aí a gente também acabou tendo lembranças. Tá calminho agora? Agora eu tô. Né? Se a gente for lembrar dessa nobre figura no seu trabalho cômico, Pergunta Idiota, tolerância zero com relação àquilo que eu possa estar, né, aguentando das pessoas, o seu Saraiva, do Francisco Milani, também com a Estela Freitas. Quer dar um alô aqui, Gil? Então, é essa coisa dela controlar, né? Dele com exasperado e ela o acalmando, né? Então, essa presença dessa dualidade, né? E um personagem, atores maravilhosos, muita saudade, ele já não está mais com a gente, né? E mais uma saudade aí com a Vera Verão, né? Que também tinha essa coisa do epa, quer dizer, ela saía daquele centro e subia, né? Então essa coisa da força, né? Da vire, né? Ao mesmo tempo que está sereno. Então por isso a lembrança, Jorge Lafon. Jorge Lafon, e aí eu não podia deixar de trazer uma música que me escapou, e aí eu arrumei isso de última hora, né? Que com Maria Bethânia fica tudo, e que é a música Fera Ferida. Show. Né? Que é, sem sombra de dúvida, uma música que cabe bem aqui, porque eu não vou mudar, o nosso caso não tem solução. Eu sou fera ferida, no corpo, na alma e no coração. Então, claro que dá vontade de cantar a música inteira, né? Do acabei com tudo, escapei com vida, tem as roupas e os sonhos rasgados na minha saída. Né, que é esse lugar da bela e da fera muito importante da gente trazer. E aí, de última hora, eu falei, como é que eu não pus a música que tantas vezes nas aulas eu acabei tendo, né? Aquelas coisas, né? Não é fácil. Ainda deu tempo. É, mais ou menos isso. E aí vamos para um cara controvertido, né, Gilmore? Aí nós vamos agora conversar de um dos arcanos que ninguém, na verdade, gosta de ver no jogo. Aí todo mundo fica meio assim, o que será que faz Tenho agora? mudado minha opinião dele um pouquinho. Eu acho que ele não é tão ruim assim também, não. Na minha opinião. Então, graças a algumas novas entradas, né? E eu falo que essa é uma temporada mais nova para o Dependurado poder significar exatamente, né, a descida, como aqui nesse arcano mostrado muito bem, a descida para Malkuth, né, na verdade, pela descida da árvore da vida. Então, aqui tem uma questão muito do sacrifício voluntário que a gente faz por chegar. Toda criança nasce na posição de cabeça para baixo, né? O nosso nascimento é necessário que a gente não esteja sentado para que não tenha que nos virar ao contrário. Ainda leva um tapinha. Isso aí, a gente precisa estar na posição correta.
Então, isso tem muito a ver com o quanto eu entendo que a vida seja, na verdade, o próprio sacro ofício da minha existência, assim, o estar vivo, o chegar aqui. Nada é tão simples, né? E essa lei da compensação, né? Que algo vai advir depois desse momento de que você está em aprendizado, né? Alguma coisa boa vai advir disso, né? Você vai conseguir olhar e ver coisas que talvez você não estivesse vendo, né? Como olhar de um ângulo diferente aquilo tudo que você olhava antes de um outro jeito. Então, esse é o mito de Odin, né? E Odin, quando se prende na velha e reverenciada árvore Yggdrasil e pede que ele queria ter todo o conhecimento, saber do passado, presente e futuro, todo o conhecimento do universo. Ele ficou, então, por 9 dias pendurado de cabeça para baixo na Yggdrasil e, além do que, com uma lança enfiada no meio, que era para manter no mesmo ângulo, até que, de repente, vai caindo do seu suor pecinhas com símbolos, que são nada mais, nada menos do que as runas. E aí, conforme ele tenta tocar as runas para entender esse alfabeto germânico, o primeiro alfabeto ou a primeira simbologia, né, desse lugar, ele acaba, então, se libertando, e aí o sacrifício valeu, porque ele passa a entender tudo o que possa existir no universo a partir daí. Interessante é que ele entrega uma vista dele, né, na hora do sacrifício, mas ele ganha uma visão aumentada, né, uma terceira visão, uma visão muito maior. Ah, sim, ele faz todo um ritual onde ele entrega, né? Sim, sim. Né? Eu que o entrego a minha personagem pequena depois, visão né, para ter a ele grande, vem sempre né? com um tapa-olho, né? Mas a visão Isso. dele, ele trocou a visão humana por uma outra visão muito superior. Da mesma forma, a gente vai ter uma história parecida, não é igual, né, do Titã Prometeus, que vai, na verdade, roubar o fogo de Zeus. Ele vai levar esse fogo para o lugar que, né, não era para levar, né? Na verdade, né, a gente simbolicamente fala que ele rouba o fogo de Zeus, mas na verdade no fogo, no seu elemento, ele leva o conhecimento, né, para a Terra, né? E é isso que Zeus não gosta, né? Não, ele acaba ensinando aos homens como dominar o fogo, Zeus fica muito bravo com ele, e aí vai nascer a história de ele ficar lá, de dia o fígado dele é devorado, né? E de noite ele se recupera, e assim pela eternidade, num sacrifício eterno. Aí a gente trouxe uma música que é, uma música, né, gostosa e que tem um pouco a ver com isso, né? Você tão acostumada em sempre ter razão. Você tão articulada, quando fala não pede atenção. O poder de dominar é tentador. Já não sinto nada, sou todo torpor. Então, assim, o poder de dominar é tentador é algo muito afeito a esse mito. Só que, ao mesmo tempo, é tão certo quanto o calor do fogo, é tão certo quanto o calor do fogo. O fogo nos deu um lugar novo como humanidade, sem sombra de dúvida, mas também nos levou para um lugar perigoso, né? Tem os dois lados, né? Você nunca se arrepende, sabe? O fogo é muito voluntarioso. Aqui está uma tela lindíssima que você trouxe. Você olha o fogo, você fica hipnotizado, né? O fogo hipnotiza. Né? O fogo tem um lugar... Tem um lugar, né, muito, muito sério, encantado, né? Assim. Encantado. Né? Essa é uma cena que eu falo que ela, para mim, é muito desagradável, mas tem a ver com o mito, né? É disso que se trata, de ficar eternamente entre o sofrimento e o não sofrimento, entre 30 anos o meio do caminho, né? Nessa lei de Zeus, né? E aí a gente trouxe para o Dependurado o senhor 300, né? 300 é, sem sombra de dúvida, um momento de sacrifício. São 300 homens que sabiam que as suas chances eram as menores possíveis, mas vão acreditar até o último instante de que era possível defender a Grécia
da Pérsia, né? Um filme intenso, cheio de grande confronto, desse lugar do fogo e desse lugar de quem é que é vitorioso. E aí, nesse lugar, tem uma coisa da letra do Pavão Misterioso que, para mim, entra muito aí no Dependurado, né? Nesses que se sacrificam ao longo da história, ou talvez na história dos perdedores um pouco, né? Mas que deram até a última gota de sangue, né? Foram perdedores que até que ganharam uma notinha no fundo do livrinho de história. Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério nesse teu voar. Ai, se eu corresse assim, tantos céus assim, muita história eu tinha para contar. Pois é, muita história a gente teria para contar, vocês não têm ideia do quanto tem sacrificado e dependurados que a gente poderia estar colocando aqui. Lembrem que o Tarotflix é uma sugestão para quem está fazendo o caminho do tarô, e 12 anos de escravidão é, sem sombra de dúvida, outro filmaço, filme intenso, falando do sacrifício, da escravidão, dos sacrificados, daquilo que a gente sacrifica, às vezes, em nome de algo ou de alguém. E aí eu gostei demais de trazer essa música do Jota Quest, principalmente porque é aceitar que ninguém é perfeito para ninguém. É o aceite, né? Tem um lugar no Quick Tip do Dependurado que vai estar trazendo um filme, né, que tem o Williams como amigo, que é o Náufrago, de novo com o Tom Hanks, num monólogo, num lugar de profundo sacro ofício, de sacrifício para sobreviver. Né? E aí eu fui buscar uma música muito antiga, um sambinha muito antigo da Nora Ney, e que realmente fala tudo aquilo que eu sonhei, meu amor, juro a você, não estaria sofrendo essa dor. Se você fosse tudo aquilo que eu pensei, ninguém saberia que o nosso amor morreu. Se hoje eu vivo tão só, agradeço a você. Eu não errei, você pecou, meu grande amor. Né, da solidão, que a carta do Dependurado muitas vezes traz, esse lugar da solidão, onde eu fico sozinho, onde parece que não tem mais ninguém. Aí a gente vai estar trazendo um super-herói que depois vira anti-herói, que depois vira herói de novo, depende de qual das versões você vai assistir, tá? Entre Robin Hoods, que aparecem desde a época do desenho, desde a época do almanaque, para chegarem a grandes filmes, está valendo a figura solitária, a figura invertida no contexto da época, né? Porque ele é aquele que perde tudo, ou para não perder tudo, acaba na contravenção, acaba sendo o fraco que vira forte, ou a força do fraco. Quem sabe, o Dependurado tem o seu lugar de força. Não é isso, Gil? Eu resgatei vários Robin Hoods. Não, ficou lindo. A gente tem lá atrás, era o Flynn com Olivia de Havilland, né, aquela figura do... Né, existia uma fantasia antigamente, que era aquela fantasia que a gente botava em criança, né? E aí trouxe esse Robin Hood aí, que é quase um Assassin's Creed, que é um jogo de RPG, né? Então, uma evolução, né, da figura do Robin Hood. Entrou para um outro novo lugar, um outro nível, totalmente né? diferente, né? Totalmente diferente, mas estamos aí. Ele vira, emborca, dependura e continua sendo aquela figura controvertida, né? Ele está sempre invertido, é uma coisa bem interessante. E isso dentro das figuras que são heróicas, mas são mártires de alguma forma. Então, em Coração Valente, você vai ter isso, você vai ter o martírio e a dor mesmo para defender aquilo que você acredita, para defender a nação ou aquilo que é o teu lugar, né? Então, um lugar difícil, a força de um guerreiro depende do tamanho do seu coração, isso é bem o Dependurado. Aí eu não aguentei não trazer uma outra música, que é o Sal da Terra, do Beto Guedes, né? Então, nós vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Para melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão, é criar um paraíso agora para merecer quem vem depois. Muitas vezes, os sacrifícios, né, que a gente faz em uma geração, eles estão ligados ao que virá depois.
Então, falo desse chão da nossa casa. Vem que tá na hora de arrumar terra. És o mais bonito dos planetas. Estão te maltratando por dinheiro. Tu és a nave, nossa irmã. Canta, leva a tua vida em harmonia e nos alimenta com teus frutos. Tu que és do homem, a maçã. O Beto Guedes estava muito inspirado nessa época. A paz na terra, amor, o pé na terra, a paz na terra. E aí segue, né? Essa é uma música que quase não tem fim, dá para começar e voltar, começar e voltar. Eu queria falar um pouco disso antes de entrar nesse lugar difícil, né, que é o próprio Alagados Tristal, Favela da Maré, né? Rio de Porque é Janeiro, bem importante chuva. aqui. Oi, Gil? Eles colocaram de uma forma linda e poética um momento tão difícil do Rio de Janeiro, que são as chuvas, né? Então, quando a gente fala de Rio de Janeiro, né, essas são cenas, antes de eu mostrar o Cristo, essas são cenas que vão estar num lugar do Rio de Janeiro, de São Paulo, de todos os pontos onde você tem alagados, onde houveram os grandes alagamentos desse ano, né, seja na China, Tailândia, que teve degelo demais, porque teve gelo demais. Então, todos esses eventos, né, de sofrimento, de perda material, de desapego, e que você tem que abrir mão, porque não adianta, né? Já alagou, já perdeu. Isso tem super a ver com dependurado. As pessoas ficam dependuradas, literalmente. Você vai ver no dia seguinte o jornal, as pessoas lavando suas casas, todos os móveis, televisão, geladeira, tudo perdido, né? Em função de uma coisa que não muda, né? Que é uma providência para que, né, essas águas possam escoar, né? E interessante que eu fiz uma pesquisa sobre o Cristo. O Cristo, a gente fala que não cai um raio no mesmo lugar 2 vezes. No Rio, são 6 vezes por ano. Ele, tadinho, ele recebe uma descarga elétrica. É uma pesquisa que eu fiz aí, uma informação aí, 0800 aí, tipo aquele jornal antigo. Então, esse é um lugar, né, onde a gente pode até não entender muito bem, mas não existe autoridade que faça um grupo de pessoas mudar facilmente os seus hábitos e as suas histórias, né? Me faz lembrar em São Paulo, quando eles criavam uma nova praça ou passarela, e aí você via no meio do caminho exatamente a marca no gramado, da onde todo mundo atravessava. Você entende o que eu quero dizer, né? Então, isso também é como é que a gente muda o ângulo de visão, de pensamento das pessoas, independente do que haja de sacrifício. Né? Esse é o ponto, mudar as coisas, ver diferente. E aí, Joana d'Arc cabe bem aqui por conta das suas várias histórias, do seu martírio para poder acabar como uma figura simplesmente ardendo numa fogueira, como tantas outras dependuradas ao contrário e amarradas, né? Porque era um praxe também nessa época, como na noite de São Bartolomeu, na queima de um número grande, enorme de mulheres e bruxas. Ela morre em 1431 com 19 anos de idade. Não tinha muito, né? Clemência era uma coisa difícil na história. E aí a gente tem um cara que gosta de ficar olhando ao contrário, olha de pensar diferente, e porque tem esse pensamento diferente, ele acaba construindo todo o seu histórico como Holmes, Sherlock Holmes, para quem lê os livros, que são muito legais, né? Então serve desde a literatura, desde os vários Sherlock Holmes ao longo da história. Também temos um Sherlock Holmes dentro da Netflix, como seriados, e todos eles mostram uma figura virada de ponta cabeça, que pensa fora da caixinha, pensa diferente do seu tempo, sofre de algumas anomalias por isso, sofre com o seu próprio gênio, ou a sua genialidade, ou aquilo que sabe, né? Com a sua perseguição. E aí eu trouxe a música, né, do Saudosa Maloca. Então, essa é uma música que faz todo sentido com isso, você não acha, não, Gil? Sim, sim. Porque quero ouvir você cantar um pedacinho aí.
Não, porque se o senhor não está lembrado, dá licença de eu contar, que aqui agora onde está esse edifício alto, era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi aqui, seu moço, que o Mato Grosso e o Joca construímos a nossa maloca. Mas um dia eu não quero me lembrar, veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Alagados, alagados, é a Né? mesma coisa, né? O que eu acho Isso. interessante da figura do Sherlock Holmes, né, é que ele consegue estar num estado, ele não precisa estar propriamente dito dependurado, para ele olhar sobre outras perspectivas e descobrir, né, as coisas Isso. que ninguém está vendo, né? Então essa posição dependurado, como no caso do Odin, né, que descobre também, então é uma posição de descoberta também. Então é isso que eu comecei o nosso papo falando que essa carta ela tem o lado negativo, mas como sempre tem luz também, né? Tem a sua parte luz, né? E aí a gente acabou colocando para dentro dessa conversa, né, Constantine, que é um filme forte, intenso, cheio de imagens, claro, caberia para falar lá do mundo do inferno, mas, sobretudo, a figura do Constantine é uma figura com todas as prerrogativas difíceis, né? Todos os lugares, o tempo inteiro ele tem que estar olhando por um outro ângulo e saindo por um outro lugar, e uma alta sensibilidade, uma alta percepção. Então, ele também vai viver ao contrário até ser redimido, né, pelo próprio diabo no final, o Lúcifer no final. Ando à flor da pele, que qualquer beijo de novela me faz chorar. Uma das coisas que está no Dependurado é uma sensibilidade, né? Sim. Uma altíssima sensibilidade. Então, um arcano que traz um estado sensível. E aí entra esse filme novo, que foi uma indicação de uma parceira, colega, né, aluna, enfim, de tudo um pouco, que é a Leila, e aí ela virou e falou assim, olha, tem O Culpado, um filme intenso do Netflix também, um monólogo, um filme solitário e, ao mesmo tempo, com considerações típicas do Dependurado. Né? Como é que você Perfeito. faz para pensar ao contrário das coisas que estão acontecendo ali? Né? Como é que você lê as entrelinhas? Né? Não, Interessante que Fernanda vem me falar do filme, eu tinha acabado de assistir o filme, e tudo a ver, né? Realmente é o Dependurado mesmo. Belíssimo, a atuação do ator, maravilhosa. muito bom. Assistam. Ocupado. Ai, gente, Outro ficar trabalho dependurado lindo, isso, uma com a dependurada, perna né? lá para baixo. É uma dependurada aqui, solte-se. Então, as cenas todas são solitárias, as cenas todas são desse lugar do como é que eu faço para sobreviver, quais são as escolhas que eu vou ter que fazer, né? Então, o tempo inteiro falando desse lugar de como é que eu tenho que olhar diferente, de como eu tenho que lidar com essa solitude, com essa gravidade, com esse lugar invertido e de desapego. E Não, o Gil? colega dela, né, de missão, também faz o papel do autossacrifício, né? Só um poderia voltar, e ele aí se sacrifica, né? Também é bem interessante esse lado. Tem uma dupla, né, que dá para É, colocar no Dependurado, os dois, na verdade. os dois ficaram na mesma situação, um ainda foi mais longe, né? Bom, aqui já são os tips, mas é um filme bem forte, o sacrifício. Ele tem esse lugar do Dependurado, né? Boys Don't Cry, eu não tive chance de assistir. Você quer falar um pouco, Gil? É a questão de você estar dependurado, né, quando você não se reconhece como a pessoa que você vê no espelho, né? Então você se vê de forma invertida, né? Você está de cabeça para baixo, né? Então deve ser muito difícil para quem tem que conviver com essa dificuldade, com essa dualidade. Então que a gente possa compreender, né, ter empatia e não fazer que as pessoas sofram, né? Ninguém veio para sofrer, a gente não veio para julgar ninguém. Então, o filme mostra um pouco o lado da pessoa que não está bem no seu próprio corpo, né? Imagina estar dependurado dessa forma, né? Deve ser bem complicado, bem difícil. É onde E eu sinto que eu estou fora de lugar, o sacrificado, né? Onde há um auto-sacrifício. Esse é um filme também difícil, mas está valendo, né? Dentro desse lugar do Corra, né? é bem forte também. Ele É, passa
Esse aqui já não dá para as crianças, fica para os adultos. Não dá para as crianças, não. É muita aqui... maldade para a criança ver. Nossa, pois é. A que ponto que o ser humano pode fazer, né? Bem difícil do que se pode gerar em alguns estados de ou autocrueldade ou de crueldade por si mesmo. Né? A crueldade não fica tão forte, ela não deveria estar tão presente no dependurado, mas aquilo que eu não sei lidar é algo que está no dependurado. Né? Tanto que no Kier é colocado o nome de apostolado. E se a gente for pensar nos ritos de iniciação que haviam no passado, todos eles eram com o rigor da crueldade, né? Do espartano a qualquer um, eram bem cruéis, eram bem difíceis. Eu, Fernanda Vidigal e Gil Moura, aqui do meu canal, profunda gratidão por quem está aí desse outro lado, quem veio junto, né? Obrigada, um beijo no coração.